Oi pessoal, vamos então para a quarta aula, que é a última videoaula, né? A partir da quinta, se Deus quiser, já vou estar aí presencialmente com vocês. E hoje a gente vai falar de um assunto que já é manjado para quem for da linguística aplicada, para o pessoal que é das áreas conexas, talvez já tenha ouvido falar em letramento, mas certamente também tem alguma base sobre essas diferenças entre oralidade, escrita e informática que eu vou falar. Eu vou procurar ser detalhado medianamente para atender os dois grupos, tá bom? Não exagerar para não deixar o pessoal que já sabe tudo impaciente, também não passar correndo para não deixar o pessoal que não tem essa base de letramento boiando, certo? Então vamos lá. Essa discussão começa quando a gente pensa na relação que existe entre as mídias, e nesse caso eu vou falar das mídias que estão voltadas para a transmissão da escrita, né? Então essa ideia da relação entre as mídias, os códigos e as práticas. O que cria o que a gente pode chamar de uma ecologia cognitiva, né, é justamente essa relação entre quais são as mídias que estão disponíveis, quais são as linguagens, quais são os códigos e como eles se relacionam com essas mídias e quais são as práticas então que esse relacionamento entre as mídias e as linguagens permitem. Então aqui só para dar uma ideia ao longo da história, né, as diferentes soluções para esse casamento de mídia e linguagem relacionadas com a escrita e com a leitura, né. Eu vou destacar algumas coisas aqui. Vocês conhecem a famosa escrita cuneiforme, né, que é a origem da escrita, né. Aqui alguns percursos históricos, vejam a variedade de suportes, né. A escrita já dependeu de blocos de cera, já dependeu de cerâmica, até hoje a gente trabalha escritas na pele, e a ideia de eu ter a escrita nessa mídia primária que é o corpo, e como isso tem um efeito sobre os vínculos sociais, a gente viu na aula passada, também é interessante, até coisas bastante estranhas para nós, como isso aqui, que é como chamaria, uma tecnologia chamada Quipu, ou Quipu, que é dos Incas, né? E que é um sistema de escrita também, feito à base de fios e nós, são tipos de nós. Então, a posição onde ele se encontra aqui no instrumento, as distâncias entre os nós, os tipos de nós e mais os recursos mnemônicos, né, da oralidade, quechua, né? Tudo isso trabalhando junto cria aí um sistema de transmissão de conhecimento, de narrativas, até de cálculo matemático. A astronomia deles está registrada aqui, as questões administrativas, tudo tem a ver com esse sistema. Por mais estranho que pareça para a gente, é uma solução. E vou destacar também isso aqui, que é o que? Um disco, né, de uma liga metálica ultra resistente, que foi acoplado à sonda Voyager, que foi lançada nos anos 80, rumo ao fim do universo, assim, apontada para o fim do universo, para o máximo, o lugar mais distante do universo que a gente era capaz de conceber nessa época. E o que é interessante? Você tem uma escrita aqui que é basicamente a interface para que vai que algum ET ache, né, ou achasse isso daqui, ele conseguisse acessar o conteúdo, que é um conteúdo digital, onde você tem textos escritos, histórias contadas, vídeos de dança, de música, é, fatos científicos, equações matemáticas, basicamente uma reunião de tudo que todas as culturas humanas já produziram, né? E quem fez essa interface foi o físico Carl Sagan, que é um físico um cosmólogo, na verdade, muito famoso, né? Um introdutor da cosmologia na cultura popular. E o que é interessante é você pensar, bom, eu vou mandar para uma forma de vida que eu não sei nem onde está, e como é que os caras vão entender como é que acessa isso daqui, né? Então o que ele usou? Ele procurou representações bastante abstratas das coisas, digamos, que universalmente existem no cosmos. Então o segredo todo começa por aqui. Isso aqui é uma representação do ciclo do hidrogênio. Então, conhecendo o tempo que um elétron leva para dar a volta no núcleo do hidrogênio, você consegue entender então como é que você faz com a eletricidade para conseguir ver aqui a multimídia. E aqui eu estou explicando de onde eu venho. Então aqui seria o Sol,
eu estou colocando qual é a distância astronômica da Terra em relação ao Sol, enfim, são coisas que se pressupõem, né, que por serem tão abstratas e tão vinculadas ao que tem de mais básico no universo, qualquer um poderia ler. É um ato de fé, na verdade, né, porque é muito difícil a gente até entender como seria o sistema sensorial desses seres, se isso aqui seria visto, e em sendo visto, se o que a gente vê como círculo eles veriam como ciclo, enfim, mas enfim, é um ato simbólico, né? E aqui destacando a ideia da prensa, né, que é quando a escrita muda de etapa, né? Ela sai dos mosteiros e da mão dos escribas e passa para uma fase de reprodução mecânica, e isso marca uma mudança muito importante na ecologia cognitiva do Ocidente, né? Quando você começa a ter cópias idênticas de um texto distribuídas a longas distâncias e que vão se acumulando ao longo do tempo. Então, para ilustrar do que se trata. Aqui a gente tem um vídeo sobre a história da escrita que eu não vou executar porque não vai ficar legal aqui, mas basicamente vocês depois no PDF que eu vou botar no sistema, por favor assistam o vídeo que é muito interessante, mas basicamente o que ele vai mostrar é que a escrita começa como uma forma de registrar transações e ela começa muito antes do alfabeto, quer dizer, usava-se primeiro tokens de argila, ou seja, pequenas estatuetas de argila, que se colocava dentro de vasos de barro para registrar transações comerciais. Com o tempo se percebeu que eu não precisava do token, bastaria um desenho, né? Então, essa escrita que começa com um corpo de barro passa a ter qualquer tipo de ferramenta de registro, né? Qualquer coisa que deixe uma marca passa a funcionar como escrita. E com o tempo essa escrita vai evoluindo e ela vai perdendo a ligação dela com a coisa representada. Ela deixa de ser uma escrita visual, digamos assim, uma escrita icônica, né? Então, se eu quero escrever vaca, eu não preciso fazer um desenho de uma vaca. Com o passar do tempo, a escrita para de representar as coisas e começa a representar as palavras que designam as coisas. Então, ela sobe um grau de abstração e isso vai fazer toda a diferença, porque nem tudo sobre o que a gente fala é fácil de desenhar, né? E nem todo desenho representa as coisas universalmente, né? Desenhar uma casa, por exemplo, para um brasileiro urbano, ou para um brasileiro dos confins da Amazônia, ou para um indígena, ou para um beduíno, né? Dificilmente o cara vai entender que aquilo é uma casa, né? Agora, se o cara conhece a língua e eu escrevo a palavra casa, então eu já estou trabalhando com o conceito, né? Aquela ideia de eu estar te passando um significante que é descolado de um significado. O significado está colado, na verdade, no sistema linguístico. E isso foi assim uma grande revolução, né? Depois tem a questão de como você representa isso. Então os gregos foram os primeiros a representar todas as letras, né? Todos os sons, inclusive as vogais. Antes se representava só as consoantes, né? Pelo mesmo motivo que às vezes no WhatsApp ou no internetês você escreve TB ou você escreve MSM para mesmo, porque as vogais são menos numerosas e mais fáceis de prever dentro do sistema linguístico. Então era uma economia até cognitiva. Mas daí os gregos fazem isso, eles pegam o alfabeto sumeriano e usam, que tinha consoante sobrando, consoante que não tinha no grego, e pegam esses símbolos de consoantes e transformam em símbolos de vogais da língua grega. E com isso você passa a ter então a possibilidade de registrar por escrito exatamente aquilo que foi falado. Menos, é claro, aquelas partes da fala que não são linguísticas, né? Os elementos paralinguísticos da fala, então a expressão facial, o tom de voz, etc. Mas a cadeia linguística você consegue representar exatamente como a coisa foi dita, e isso cria uma sensação importante de que eu posso construir um conhecimento que não muda, que é sólido e que ele pode ser acrescentado, ser acumulado com outras coisas que outras pessoas disseram sobre a mesma coisa. Um salto muito grande acontece aí, né, cognitivo.
O que acontece basicamente, né? Quando a escrita deixa de ser uma arte menor dos escribas nos cartórios, nos castelos, nos bancos, etc., e passa a ser um bem cultural mais amplo, né? E passa a ser, no mínimo, um instrumento do Estado muito importante, você começa a ter um certo choque entre o que eram as práticas orais e o que passam a ser as práticas escritas. E a discussão sobre isso começou a evoluir quando se começou a pensar na oralidade e na escrita não só como duas mídias, mas como duas culturas. Então a oralidade com O maiúsculo, assim, o pensamento oral e o pensamento escrito, a cultura oral e a cultura escrita, ou cultura letrada ou o letramento, digamos aí, com L maiúsculo. E você teve sucessivas etapas de pesquisa sobre isso. Primeiramente, lá nos anos 60, alguns psicólogos, alguns antropólogos, alguns estudantes de estudos clássicos, né, professores de latim, estudiosos de textos antigos, formularam uma hipótese que depois ficou chamada de modelo autônomo do letramento. A hipótese de que a evolução cultural, científica, política, tecnológica, econômica do do Ocidente, que na visão deles, né, se destacou do resto do mundo e transformou o Ocidente, que se entenda-se a Europa Ocidental, né, na potência mundial, né, se atribuía isso à própria escrita. Então, dentro daquela concepção determinista de tecnologia que a gente viu algumas aulas atrás, se escreveu muito dizendo isso. Foi a escrita que permitiu a metalinguagem, foi a escrita que permitiu o pensamento lógico, foi a escrita que permitiu, etc, etc, etc. Os principais autores são esses que estão aí, e a ideia é que numa sociedade onde você introduz essa tecnologia da escrita, você gera mudanças sociais que são previsíveis e que são sempre positivas, né? Essa visão, é claro, que não perdurou. A gente vai ver que houve releituras disso. Mas, a partir dessa literatura, você começa a ter a ideia, e o Pierre Levy, que vocês leram, recupera um pouco essa ideia, de que você tem tipos de pensamento determinados por mídias, né? E a gente está pensando aqui em linguagem, em línguas naturais, então vamos pensar no corpo ou no papel, na página, no livro como mídia, portanto, estamos pensando num pensamento oral e num pensamento letrado, né? Diferentes tipos de tecnologia teriam diferentes tipos de consequências cognitivas e, claro, isso avança sempre. E hoje a gente fala do digital, do pensamento digital, da cultura digital, que virá aí para frente com inteligência artificial, biotecnologias, né, biohacking, etc. Não se sabe, eu chamaria de um pensamento pós-humano, mas isso é conversa lá mais para frente, né? Como é que é o pensamento oral? O Walter Ong, que escreveu um livro muito interessante chamado Oralidade e Letramento, né, ele diz que o pensamento oral ele é mais aditivo do que subordinativo. Então, se você estuda textos orais, e aí é fácil a gente ver em criança não alfabetizada, né? Quando ela vai elaborar um argumento para você, ela vai dizendo tem isso, e tem isso, tem isso, e tem isso, tem isso. Ela vai mais somando coisas do que, na verdade, estabelecendo relações hierárquicas, relações de encaixamento, como seriam as orações subordinadas, né? O pensamento é mais agregativo do que analítico, então você tende a agregar um monte de situações numa única ideia ou numa única frase, em lugar de tentar desenvolver uma situação gerando um monte de enunciados sobre ela, né? O pensamento oral seria menos crítico, te daria pouco espaço para questionamento e seria mais baseado em opiniões cristalizadas. Então, isso é uma das coisas que a gente chama, entre aspas, de ignorância modernamente, né? Quando as pessoas só têm opinião, mas não vão aos livros estudar. Quando as pessoas dizem o que escutaram, mas não refletem sobre o que dizem. E, curiosamente, o que a gente tem visto aí com o advento das mídias sociais e da ocupação das mídias sociais por diferentes interesses e diferentes estratégias
políticas e tal, é que, na verdade, esse pensamento oral nunca foi embora e ele está se revitalizando, né? Só que em vez de contar o que eu ouvi, eu reblogo, retuito, etc., sem pensar naquilo, sem ser crítico, né? O que mostra basicamente que não é uma questão da mídia, portanto contradiz o ONG, se a gente pensar nesse exemplo, né? A oralidade é mais redundante, por quê? Porque conforme você vai colocando um pensamento oral, você mesmo tem que criar ganchos para recuperar a sua ideia, porque ao mesmo tempo que você está comunicando, você está elaborando. E a cognição não consegue fazer essas duas coisas em paralelo, né? Então você precisa redizer o que você já disse para que a sua memória estoque isso, para que você possa construir o argumento seguinte. Então, de fato, a oralidade é mais redundante. A ideia de que a oralidade é mais conservadora nos parece estranho. Se você for olhar do ponto de vista da sociolinguística, é o contrário, né? A escrita é que é conservadora, a ortografia faz a escrita ficar demorar mais para mudar, para evoluir, e a oralidade é maior. Mas aqui eles estão dizendo conservador no sentido de você escolher poucas palavras que eu sempre usei para designar as coisas, não criar muitos neologismos, né? Posso até variar foneticamente, etc., mas não se inventa muito neologismo. Isso Wong falando, examinando povos ágrafos e examinando culturas orais do passado. Tá? Um lugar, por exemplo, que ele olhou foi a Bíblia, né? Que são textos que foram escritos lá no mínimo há 2000 anos atrás. Né? Ele examinou esses textos. O conhecimento, então, no pensamento oral, ele depende mais da figura do sábio, da figura do ancião, que está sempre contando as histórias. Você vai lá ouvir as histórias para aprender, você pergunta e ele te responde contando uma história. Na Bíblia você vê isso na forma das parábolas, né? Quando Jesus quer ensinar alguma coisa, ele conta uma história, né? E as pessoas interpretam aquilo e recontam essa história mais para frente quando elas querem falar daquele mesmo assunto, né? Ou de um assunto parecido. E a fala é mais próxima do mundo vital, né? A ideia do corpo, da atividade, da vivência, ela é mais empática, ela é mais participativa. E isso é verdade. Se vocês pensarem, né, tem certos assuntos que a gente ainda prefere conversar face a face. Certas coisas que não tem graça fazer no WhatsApp, na internet, na realidade virtual, não importa, né? A gente quer fazer no corpo certas ocasiões em que você precisa da presença, porque você está tratando de alguma coisa que requer empatia, que requer engajamento do outro. Isso tem a ver diretamente com a questão da mídia primária, do PROS que a gente falou, né? O corpo é de onde sai e para onde retorna a comunicação e o vínculo social, né? Então isso faz muito sentido. Hoje a gente tem assim uma série de coisas interessantes acontecendo aí, né? Por exemplo, você tem agora uns fones que traduzem automaticamente. Então eu estou falando lá com o vietnamita, ele fala na língua dele e eu ouço na minha língua, né? E estamos próximos, mas você tem essa mediação estranha no meio, né? Então essa ideia, né, bagunça um pouco. Aliás, todas as dicotomias, como essa dicotomia oralidade e escrita, elas forçam uma barra, né? E o digital é interessante porque ele bagunça essas dicotomias justamente por causa dessas mediações. Então vamos em frente. Nas culturas orais, né, o conhecimento e a memória estão vinculadas a um tom emocional, né? As histórias que contam a origem do povo, como funcionam as coisas, ou passam lições morais, como é que você deve agir, etc., elas são sempre histórias dramáticas, né? Ou histórias humorísticas, são histórias que vão tocar na emoção. E por incrível que pareça, as fake news, as diferentes formas de você criar desinformação nas mídias sociais, né? Que é um fenômeno recente, mas muito importante, também tem a ver com isso. A gente tende a repassar, etc., aquilo que nos afeta emocionalmente, né? Então a gente age dessa forma, né? Da mesma forma que uma cultura oral age quando as nossas emoções são prescrutadas. E uma boa parte dos algoritmos de recomendação e etc. ajudam a descobrir o que emociona as pessoas. Então isso é uma questão interessante para a gente discutir lá na frente quando a gente for falar de mídia social.
Em geral, essas narrativas orais, né, elas têm uma polarização. É bem o vilão e o mocinho, o bem contra o mal. Você não tem aquela elaboração, por exemplo, que você encontra num romance escrito, né? Por N motivos, mas especialmente porque cognitivamente, para fazer essa texturização das ideias, dos personagens, a gente não aguenta cognitivamente uma construção tão longa, tão detida e tão cheia de sutilezas. Para isso você precisa da escrita mesmo. E como é que é a aprendizagem, né? O que seria uma escola do tempo da oralidade? A gente ouve falar da peripatética do Sócrates, né? A gente ouve falar de como os mestres da antiguidade trabalhavam basicamente, né, fazendo com que os seus discípulos estivessem sempre participando, fazendo perguntas, respondendo perguntas, né, repetindo e memorizando as coisas. Por exemplo, os grandes mestres retóricos da Grécia, né, eles passavam a vida, antes de se tornarem os profissionais da retórica, eles passavam a vida nas cavernas decorando o que outros grandes retóricos tinham escrito, né, para aprender as figuras de retórica, as figuras de linguagem, etc. No Oriente, até hoje, isso é muito assim. Entre os monges budistas do Tibete, parece estranho isso, mas eu assisti um documentário no YouTube, por isso que eu sei, né? E tem um monge tibetano brasileiro importante, cujo nome, claro, que eu me esqueci agora, Michel, salvo engano, Lama Michel. E ele conta que o que eles fazem, basicamente como é que um monge é formado. Ele passa a manhã inteira decorando um texto do budismo e à tarde ele tem um debate sobre esse texto em que a força do argumento é maior quando ele cita textualmente as palavras do mestre que escreveu o texto, né? Então ainda funciona assim em alguns lugares, né? E a ideia do aprendizado somático, você para aprender usa todo o corpo, né? Nessas culturas você aprende dançando, você aprende contando, você aprende... você não aprende sentado numa carteira ouvindo falar de uma mitocôndria que você nunca viu, né? O corpo tem que ser tocado. Então, de novo, você volta na mídia primária, né? Tem que ter esse vínculo, o corpo tem que estar participando, senão não funciona, né? Hoje, quando a gente fala em realidade virtual, etc., um pouco a gente está retomando essa ideia, né? Apesar da gente ter coisas meio fantasiosas, tipo os alunos botam o óculos e eles vão viajar na corrente sanguínea para ver as hemácias, então não são coisas da experiência direta, mas você pode fazer coisas tipo escalar um vulcão, ver como é que é a vegetação de uma ilha. Então são coisas que vão mexer com o corpo da gente, apesar da gente estar sentado com um óculos virtual, né? Mas as sensações se dão no corpo. Então aí novamente essa dicotomia quebrada, né? Quando entra a escrita, o que acontece? A ideia de que o conhecido e o conhecedor não são a mesma coisa, né? Perdão, o conhecimento e aquilo que é conhecido, ou o conhecedor e aquilo que é conhecido, né? Então, você vive essa ilusão de que se alguém diz, o mestre diz uma frase e eu registro no livro, a sabedoria está no livro e não no mestre. Ou quando o mestre morrer, a sabedoria continua. Não se tem ainda, né? No tempo do Ong não está tão claro, né? Você não tinha análise do discurso tão desenvolvida, você não tinha uma série de coisas que mostram que o sentido não está no texto, mas está na relação do texto com o leitor. Então você passa a ter, pelo menos idealmente, essa ideia da objetividade. E percebam como as nossas práticas sociais todas passam por isso. A gente ainda se vai emprestar dinheiro, que é uma coisa por escrito. Os nossos alunos, eles têm gravador, eles têm foto, eles têm vídeo, tem tudo que eles querem no celular na mão, né? Se você deixa usar, mas eles ainda estão no caderno anotando o que a gente fala, porque a ideia de que eu registro uma fala e com isso eu registro um conhecimento ainda é muito forte para a gente, né? Eles separam o que é a interpretação do que é o dado, né? Então, às vezes, para tentar entender uma coisa melhor, eu repito a mesma coisa palavra por palavra até memorizar e com isso, né, eu teria o que seria o dado perfeito, sem a interpretação, né? A gente sabe que não, quer dizer, não adianta eu repetir a palavra
se a palavra já tem significados diferentes para cada um que repete, né? A separação entre palavra e som é super importante, porque você começa a ter a ideia, por exemplo, de vida privada e de lida privada com a linguagem, né? Você, por exemplo, não tinha na oralidade certos pensamentos, né, certas ideias e tal, não podiam ser colocadas porque você, tudo que dissesse, tudo que escutasse estava em público, no mínimo entre duas pessoas, mas não havia privacidade, né? Então você não podia, por exemplo, falar sobre sexo, não tinha possibilidade da pornografia, não tinha possibilidade, ah, digamos assim, de um pensamento crítico que se voltasse contra o que seria o status quo estabelecido, né? Com a escrita não, você leva o livro para sua casa, lê do jeito que você quer, interpreta como você quer. Então, nesse sentido, criou-se dois espaços, né? Se separa a fonte do receptor no tempo e no espaço, isso é muito importante, porque a gente é capaz de ler uma coisa que o Plauto escreveu lá 3.000 anos atrás, né? Isso é muito significativo, né? E ao mesmo tempo eu posso escrever uma coisa aqui, hoje até com um e-mail, com um WhatsApp, mas até então eu poderia escrever um livro aqui e ser citado no mundo inteiro, né? Paulo Freire, por exemplo, né? Assim, quem que ia vir ao Brasil escutar Paulo Freire, né? Se ele não publica livros e artigos em periódicos internacionais, né? A ideia do passado e do presente fica mais separada. Nas culturas orais o tempo é circular. O presente sempre repete o passado, né? Por isso essa ideia de contar a história que resolve a mesma coisa hoje que resolveu no passado. Quando você tem registro escrito, você começa a poder olhar ao longo do tempo que foi registrado e começa a ter essa sensação de que o passado e o presente se separam muito claramente. E aí isso cria a possibilidade de você ter história, né? História com I, com H maiúsculo, né? Quase que eu falei com I maiúsculo. História com H maiúsculo. Você consegue separar também a administração das atividades cotidianas. O cotidiano é aquele lugar onde as coisas são feitas sem muita preocupação de registro. A administração é justamente o lugar onde tudo é registrado para que possa ser racionalizado, repensado, controlado, otimizado, né? Sem escrita você não tem essa separação, né? É muito bem feita, né? E basicamente se tenta separar, né, o que é a lógica do que é a retórica. E isso é muito forte até hoje, por exemplo, no diálogo das ciências exatas com as ciências humanas. Quando você tenta publicar numa revista de ciências exatas, uma das coisas que eles exigem é que você escreva em plain English, que eles falam, ou seja, que você se livre de todas as figuras retóricas e você tente simplesmente fazer afirmações lógicas e articular as coisas do ponto de vista lógico e não do ponto de vista retórico, né? Isso tem muito a ver com o que é o conceito de ciência, o conceito de científico, o conceito de verdade, o conceito de objetividade na nossa cultura. E isso, obviamente, que está muito ligado com a escrita, né? Sem a escrita você não teria como realizar essa cisão, por mais fantasiosa que ela seja, né? Então aqui eu vou propor uma brincadeira para vocês aqui, um exercício, né? Que vocês realizem esse teste. Eu vou ficar quietinho aqui uns minutinhos e vou pedir que vocês realizem esse teste, né? Então, primeiro, se você tivesse que separar desses 4 elementos um grupo de 3 e um grupo de 1, ou seja, isolar um elemento dos outros 3, o que é que vocês fariam, né? O que é que vocês separariam? Vamos pensar aí um minutinho. Aliás, uns segundinhos. Pronto. Isso aqui é um dos testes que o Luria, que eu já vou explicar quem era, realizava com comunidades ágrafas, analfabetas, né, no interior da União Soviética, para tentar provar essas diferenças cognitivas entre as pessoas que foram criadas na oralidade e pessoas que foram criadas com acesso à escrita. E o que ele descobriu? Os testes dele, hoje, é importante falar isso, hoje em dia os testes deles foram revistos e assim, o Luria ele queria muito provar um ponto político, porque ele achava muito importante que o governo central da União Soviética
levasse assistência, alfabetização, urbanização para os lugares mais distantes do país, assim como aqui nós, o Paulo Freire, também quis, né? Só que o Luria soube-se depois que na hora de fazer esses testes ele não era muito científico, ele intimidava um pouco as pessoas e tal. Mas enfim, o resultado estatisticamente relevante que ele descobriu é que entre nós, os letrados, em geral, você vai separar a tora, porque você vai dizer o alicate, o martelo e a serra são ferramentas e a tora é uma matéria-prima. Portanto, você está pensando na categoria, você está pensando na relação lógica, categórica entre essas coisas. E quando ele entrevistava os camponeses, os camponeses juntavam serra, martelo e tora e separavam o alicate. Por quê? Porque serra e martelo são ferramentas que você usa com madeira para fazer coisas. Então, no cotidiano, ele serra a tora com a serra, pega prego e martela para fazer uma cerca, né? E o alicate não, o alicate você não faz nada com madeira, com alicate, né? Então, daí ele concluiu o quê? Que na oralidade, os analfabetos, o pensamento deles é mais voltado para os esquemas práticos, os esquemas do cotidiano, né? Do corpo, do fazer cotidiano. E nós, escolarizados, aliás, nós letrados, nesse momento o Luria não fala de escolarizado, mas de letrado, né? Temos acesso à escrita, temos um pensamento mais abstrato. Outro teste que ele fazia era dizer assim, ele não dizia táxis, eu adaptei, né? Ele perguntava sobre ursos, né? Mas enfim, se eu digo para você, na Suécia todos os táxis são amarelos, de que cor é o táxi que eu vi em Estocolmo? O que você responde? A gente não tem muita dúvida de falar amarelo. Se todos os táxis são amarelos, então você viu um táxi em Estocolmo, tem que ser amarelo. Isso é um silogismo, né? Se todo táxi é amarelo, Estocolmo na Suécia é amarelo, Estocolmo é na Suécia, logo o táxi é amarelo. Os camponeses tinham resistência em dizer isso, eles diziam, não sei que cor é. Ele dizia, mas eu estou te dizendo que todos são amarelos, de que cor é a que eu vi? E o analfabeto dizia, eu não sei porque eu não estava lá com você, foi você que viu. Se você está falando que é amarelo, eu acredito no senhor, mas eu não posso afirmar porque eu não estava lá e eu não vi. Então, novamente, é a mesma questão, né? O conhecimento tem que estar vinculado com a presença, tem que estar vinculado com a experiência. Eu não aceito uma proposição lógica geral para depois fazer uma inferência, né? Eles têm essa dificuldade. Se eu faço uma pergunta parecida com a que eu fiz das ferramentas e da tora lá, usando boca, dente, cala, bala, pala e sala, aqui já não é o Luria, eu tirei de um outro texto que eu referenciei para vocês mais recente, mas que é a mesma coisa. A diferença é que a pessoa aplicou os mesmos testes do Luria usando aquelas coisas de ressonância magnética para ver que partes do cérebro eram afetadas, tá? Mas você tem um resultado parecido, né? Nós temos um viés significativo para dizer que pala, sala, mala e cala são um grupo, dente e boca são outro grupo. Por quê? Porque tem o ala. A gente olha a fonética e não se preocupa muito se mala tem a ver com cala, tem a ver com sala. E quando você fala com o analfabeto, ele tende a colocar boca, dente e cala no mesmo grupo e os outros três no outro, né? Porque pelo mesmo motivo do martelo, serra e tora. E finalmente, pensando um pouco aqui, agora no raciocínio linguístico mesmo, né? Se eu falo, para completar essa frase, né? Então, eu comprei um zoupinho, minha irmã também. Nós temos dois, vocês devem ter colocado zoupinhos, né? O rei dos Zueg se chama Leon, do Zug se chama Leon. Leon gosta de galir. Se ele, podemos assistir. Você vai dizer se ele galir amanhã, né? E os Zugs batem o carro todo dia. Amanhã eles baterão o carro. Ontem eles bateram, né? O que acontece aqui? Se você dá para um analfabeto, para alguém que é minimamente alfabetizado, e você dita e pede para completar, eles vão ter dificuldade, porque eles vão dizer assim, eu não sei o que é um zoupinho. Como que eu vou dizer que alguém comprou duas coisas que eu não sei o que são,
né? Ainda vou flexionar, botar um plural numa palavra que eu nem sei o que é, eu não sei que palavra é, né? Como que eu vou trabalhar com a forma se a substância não existe para mim, né? A mesma coisa aqui com Galilha, a mesma coisa aqui com bater o carro. Aqui só eu vou trabalhar o tempo verbal, né? Eles bateram, amanhã eles baterão o carro. Como que eu vou botar se eu não sei se os Zugs vão de fato bater? Eu não sei, se não conheço o Zug. Como eu vou saber como o Zug se comporta para dizer se baterão ou não? Então eu não consigo separar a forma, fazer essa operação metalinguística que para nós é tão simples, é tão cotidiana, é tão corriqueira, né, de fazer. Para o analfabeto é mais difícil, porque ele não separa a língua da experiência, né? Não tem essa ilusão de que é possível separar. Então, aqui é a foto do Luria, né? Ele fez esses testes com camponeses no Uzbequistão. E o que ele queria provar? Que o progresso social trazido pela Revolução implicava em progresso cognitivo. O que ele concluiu? Que os analfabetos têm capacidades cognitivas limitadas em relação aos alfabetizados, né? Dentro daquela visão futurista da União Soviética, etc. Hoje a gente sabe que é meio bobagem dizer que são limitados. O que a gente deve dizer é que são diferentes. Porque nós, por exemplo, não temos a capacidade que os analfabetos têm de levar em conta pistas do ambiente para resolver problemas que a gente resolve pela escrita. Ou a nossa capacidade de memorizar ou de trabalhar as palavras em esquemas mnemônicos, né, é menor do que a deles. Por quê? Porque, na verdade, a capacidade não tem a ver com acesso ao código, a capacidade tem a ver com o que eu faço com a linguagem, na verdade, né? Daí vocês sabem, um contemporâneo do Luria, que é muito importante na educação brasileira, muito famoso, é o Vygotsky. E o Vygotsky vai colocar que a organização funcional da mente está ligada à interação social, ou seja, a conexão com os outros, e que essa conexão com os outros é enraizada socialmente e desenvolvida historicamente, e uma vez que essa interação é linguística, né, ou também linguística, então, ao interagir socialmente pela palavra, é que a gente se desenvolve psicologicamente. Logo, de fato, a nossa relação com as palavras e com os outros através das palavras vai ter efeitos cognitivos importantes. A questão é que a minha relação com os outros via linguagem, não é a minha relação com o código, não é a minha relação com a escrita ou com a fala, né? Então Vygotsky supera Luria trazendo isso, e aí abre espaço, não só ele, mas uma série de outros desenvolvimentos, abrem espaço para você rever essa ideia do modelo autônomo. E aí nos anos 80 entra em voga o que a gente chama de modelo ideológico do letramento, que é essa ideia de dizer que a ideia anterior de separar oralidade de escrita e propor que a escrita deterministicamente, né, gera mudanças sociais, está furada. Isso é um mito, né? Na verdade, as culturas escritas também são heterogêneas, elas são internamente contraditórias e os efeitos da escrita nela também não são homogêneos, né? Então a gente sabe que não é porque eu alfabetizei uma população que todo mundo ficou rico, todo mundo entrou na faculdade, deixou de ter doença, deixou de ter crime, deixou de ter desgoverno, né? É muito pelo contrário, né? O acesso à escrita não garante nada disso, né? Pode até facilitar ou não um ou outro efeito, mas ele não garante nada disso, né? Outra coisa que se começou a questionar, será que importa mais a mídia, o que a mídia faz ou o que a gente faz com ela? Então aqui o choque frontal com McLuhan, né, que a gente viu numa aula anterior, né, essa ideia de que a mídia elétrica vai gerar uma sociedade elétrica, etc. Não precisa ver o que a gente faz com ela, né? O que as pessoas fazem com o Twitter? O que as pessoas fazem com o processador de texto? O que as pessoas fazem com o rádio? Né? Vai fazer uma grande diferença no quanto elas se desenvolvem, em que direção elas desenvolvem a cognição, o que elas fazem, né? E será que o que serve para um contexto histórico e cultural serve para os outros? Então, será que porque na Grécia Antiga, com a introdução das consoantes no alfabeto que permitiu que a fala fosse registrada, e isso redundou numa filosofia incrível, né?
Será que a mesma coisa vai acontecer em qualquer cultura, em qualquer tempo, em qualquer lugar? Será que só depende disso, né? Não tem uma série de outros fatores que levaram a isso? Por exemplo, a Grécia era escravocrata, né? Escravista. Então é mais fácil fazer filosofia quando tem alguém trabalhando nos campos para produzir comida de graça para você, né? Num lugar onde não tem escravismo, será que a filosofia, não havia escravismo, será que a filosofia se desenvolveria tanto, né? Sem querer falar mal da filosofia, mas pensando nessa ideia de que eu tenho que olhar o contexto social como um todo, né? A mesma coisa o computador, né? A sociedade da informação, agora o que vale é o cognitivismo, isso o que, a criatividade, as startups, etc. Mas você tem país que você não consegue você não consegue abrir uma empresa. Então como é que a startup vai mudar o país? Como é que eu vou pegar o computador e fazer startup igual aconteceu em outro lugar, né? Você tem que olhar as condições em geral. E, finalmente, o que fica posto aqui em xeque é, primeiro, a ideia do grafocentrismo. É como se a escrita se reduzisse ao linguístico, e a gente sabe que não é, né? A escrita, na verdade, como toda modalidade semiótica, ela, no fundo ela é multimodal, ela tem elementos visuais, ela trabalha com a visualidade, né? Ela recupera algumas coisas da fala, mas ela perde algumas coisas em relação à fala por não ter elementos paralinguísticos, por ter elementos paralinguísticos diferentes. E, sobretudo, um modelo autônomo era muito etnocêntrico, quer dizer, partia-se da ideia de que nós, do Ocidente desenvolvido, etc., liberal, somos os superiores e os outros, os indianos, por exemplo, são inferiores, são miseráveis porque não percorreram o mesmo percurso que a gente percorreu. É etnocentrismo da pior espécie. E aí alguns trabalhos importantes que foram realizados são esses que estão aqui à esquerda. Eu diria que são os 4 mais importantes mesmo, né? E o que se começou a trabalhar então no modelo ideológico? A ideia de que você não pode separar o que acontece na escrita do que é o contexto. O contexto sociocultural e as práticas que se realizam. Então, famílias de classe média brasileiras e americanas têm o hábito de ler histórias para os seus filhos desde pequenininhos, apontando para o livro, perguntando o que é isso, você viu isso aqui, lê essa palavrinha para mim, etc. e tal. Quando essa criança chega na escola e ela encontra uma criança que vem de uma comunidade onde não tem materiais escritos e onde os pais contam histórias oralmente à noite para dormir, ou nem contam, mandam dormir logo e não encher o saco, né? Porque eu estou ocupado, eu estou cansado, é óbvio que o desempenho escolar vai ser diferente, porque eu já estou escolarizando antes da escola. Então, essa é uma coisa importante no modelo ideológico, né? Separar letramento de escolarização. Existem N letramentos, né? Com N efeitos. Agora, os de prestígio, os que a gente considera oficiais, etc., são aqueles que a gente adquire justamente na escolarização, na maior parte dos casos, ou através de outras agências de letramento que, de certa forma, cumprem um papel que a escola não pode cumprir naquele lugar. Então, é o sindicato, é a igreja, é a ONG, etc. Então, mas a ideia é separar a escolarização do letramento como prática social em geral. E as habilidades que você vai ter como resultantes, né, da sua participação em práticas de letramento também vai depender do contexto. Então, por exemplo, em madraças, a prática é decorar o Corão. Quando você vai lá para saber o que essas crianças sabem fazer de melhor, é decorar, né? É muito simples, né? Por quê? Porque é o que eles mais praticam, e nessa prática não é para ficar perguntando, questionando, reescrevendo, parafraseando, é para memorizar, porque é obrigação de um bom muçulmano saber o Corão de cor. É um construto cultural, né? Quando você compara, por exemplo, estão pensando agora um pouco mais no computador desse lado direito do slide, você compara um high school americano onde todo mundo tem um laptop, né, com um telecentro na América Central em que é um computador para 30 crianças olhando a internet, mais 50 esperando para entrar. Como é que você vai esperar que as mesmas capacidades e as mesmas atitudes em relação ao uso da informação obtida online na vida seja a mesma, né? Não vai ser.
Da mesma forma, aqui eu vejo uma coisa que reforma um traço individualista dessa cultura, assim como da nossa. Enquanto aqui essas culturas são oralizadas e as práticas são mais coletivas. O individualismo é uma coisa que pega mal. Então talvez se você fizer isso aqui, nesse telecentro, você vai ter resultados piores do que se você fizer com menos computadores. Porque você tem que levar em conta como é o contexto, como são as normas, como são as relações de poder, quais são os valores, etc. E tal. Outra coisa importante desse modelo é que ele cria uma distinção entre o que seriam práticas de letramento, ou seja, quais são esses hábitos, como é que são esses valores, como é que são essas normas, como é que são essas rotinas, isso é prática. E isso é formatado pelas pressões sociais e culturais daquele contexto. E o evento de letramento, que é a cada momento o que acontece quando eu me deparo com um texto. Né? Então, é o que acontece nos eventos que constitui a prática, por um lado. E, por outro lado, a prática condiciona o tipo de evento que vai acontecer. Por exemplo, aqui não vai ter um evento do cara olhando um site de pornografia no meio da aula de história, né? Porque está condicionado, isso aqui é uma prática escolar. Né? Por outro lado, se todos eles começarem a fazer alguma coisa que não se faz na escola, você vai ter que repensar o que é uma aula dada com computador. Essa prática vai ter que ser repensada se eu quero acomodar isso daqui na sala de aula. E essa é uma das grandes dificuldades nossas. A gente quer botar o tablet, quer botar o celular, quer botar... não quer mudar nada. Quer que o professor seja o centro, quer que todo mundo preste atenção na mesma coisa ao mesmo tempo. A gente quer uma série de coisas que o computador não quer. Né? Então essa é uma dificuldade, uma prévia para vocês do porquê que a gente tem que pensar, não uma prévia, mas um exemplo para vocês do porquê que a gente tem que pensar no que eu chamei lá no começo das aulas de apropriação tecnológica. Né? Quando a tecnologia entra no contexto, eu modifico um pouco essa tecnologia. Lembra do slide da bicicleta que eu mostrei, né? A tecnologia ela vai se moldar ao contexto, mas ao mesmo tempo ela vai transformar esse contexto. O contexto vai se moldando a tecnologia. E, de acordo com os grupos que estão interessados nesse casamento da tecnologia com o contexto, do poder que eles têm, das intenções que eles têm, do quanto eles estão preocupados com os valores que estão embutidos nessa tecnologia, com os valores a embutir nessa tecnologia, essa apropriação vai dar em coisas muito diferentes. Tira o computador da equação e bota a escrita, é a mesma coisa, né? A introdução da escrita numa sociedade vai resultar em coisas muito diferentes dependendo daquela sociedade. Né? Claro que não é um relativismo absoluto, mas também não é o determinismo que se esperava. Né? Outro estudo importante aí dessa época foi realizado, né, pelo Michael Cole, que eu tive o prazer de trabalhar com ele no meu pós-doc em 2015, e a Sylvia Scribner, que são psicólogos. Né? O Mike ele é um vigotskiano, assim, um dos introdutores de Vygotsky nos Estados Unidos, o vigotskiano mais respeitado lá. Tal. E eles, no meio dessa discussão toda, eles tiveram uma ideia genial. Eles disseram assim, a gente precisa arrumar um contexto de pesquisa onde você consiga separar língua de prática, né, de contexto social. Então, eles foram para Libéria trabalhar com uma etnia chamada Vai. Né? E os Vai usam o inglês na escola, o árabe na mesquita, né, na sua prática religiosa, e uma escrita rudimentar vai no cotidiano, nas comunidades. Então são 3 línguas, 3 escritas diferentes, 3 contextos diferentes de prática, tá certo? E algumas peculiaridades desse grupo que são interessados. Então, por exemplo, o conceito de língua varia para essas pessoas. Né? Alguns acham que a língua é uma coisa neutra, outros acham que a língua é uma coisa dada por Deus que não pode ser mudada. O conceito de palavra que é fundamental no inglês e no árabe, né, não existe na língua Vai. Na língua Vai, o conceito que existe é o de mensagem. Né? Então você vai escrever uma cadeia fonêmica lá qualquer,
que passa a mensagem, mas você não separa aquela mensagem em palavras, para dizer que eu escolhi palavras, etc. E as relações entre as palavras e referentes são diferentes caso a caso. Então, por exemplo, mesa, né? Você pode... Tem uns testes que eles fazem, né? O Mike pergunta assim, isso aqui chama... Como chama isso aqui na língua vai? O cara diz mesa, tá. E aquilo ali, cadeira. Ele diz assim, se eu quisesse trocar aquilo por mesa e isso aqui por cadeira, eu poderia? Ele diz sim. Aí ele diz, legal, aquilo lá que está no céu, como chama? Sol. E de noite vem o quê? A lua. Se eu quisesse trocar sol por lua, eu poderia? Ele diz, não. E daí o Mike pergunta, mas ué, se eu posso trocar mesa e cadeira, por que sol e lua não posso? Ele diz, porque mesa e cadeira nós fazemos, a lua e o sol foi Deus, foi Allah que fez. Se Allah fez, é Ele que deu o nome, eu não posso mudar. Né? Então você começa a ver como que digamos assim, os traços ideológicos, né? Os traços da prática, para que eu uso, e os traços da relação com a língua, como eu vejo a língua, é que vão definir uma série de coisas que acontecem. No fundo, o que eles descobriram? O tipo de capacidade que o Wong lá atrás, que eu acabei de falar para vocês, vai atribuir à escrita ou à oralidade, na verdade eles descobrem que tem a ver com a escolarização mais do que com a escrita. Porque o uso da escrita na religião não gera o mesmo tipo de habilidade que o uso da escrita na escola. Então, basicamente, o que a gente considera desenvolvimento cognitivo, né, que é o pensamento abstrato, fazer silogismos, fazer inferências, explicitar o seu pensamento utilizando categorias lógicas, são coisas que se aprende na escola, no caso deles em inglês, inclusive, e não nem na vida cotidiana e nem na prática religiosa. E a gente pode pensar o computador, o celular exatamente da mesma forma. Né? Não é porque eu dei acesso ao computador para uma pessoa que ela vai se tornar uma pessoa mais ligada na informação e apta a fazer um curso de ensino à distância. Né? Depende, para que essa pessoa usa esse computador, em que contexto, que valor isso tem. Né? Tá cheio de gente que tem o celular só para olhar redes sociais, etc, etc. Tal, quando você senta e fala assim, vamos resolver um problema aqui que necessita de algum recurso informático. O cara não tem noção de que recurso, nem que app baixar, nem o que fazer. Não sabia nem que o computador poderia fazer isso. Né? Por quê? Porque não está na prática. Né? Nas comunidades, nas favelas, né? eu acho meio hipócrita chamar de comunidade, favela mesmo. Né? Nas favelas cariocas, o que o pessoal que trabalha com inclusão digital descobriu? Você tinha computador, nas casas onde você tinha computador, os homens usavam muito mais que as mulheres e os homens tinham muito mais domínio da informática do que as mulheres. Então, mas se pensou que era um problema do homem podar, tolher a mulher, ou da mulher não ter interesse porque está ocupada, porque tem filhos, etc. Apesar de tudo isso acontecer, não é isso. A questão é que a mulher trabalhava fora da favela como empregada doméstica. No máximo ela limpava o computador. E os homens trabalhavam como frentista de posto de gasolina, porteiro de edifício, profissões onde ele tinha mais possibilidade e às vezes ele era obrigado a usar o computador um pouquinho mais. Então, ele trazia isso, na verdade, para casa e por isso que dentro de casa a cabeça dele, o pensamento dele era mais informatizado, né? Por causa da prática, e não por ele ser homem ou mulher ou favelado, né? Para fazer um paralelo com a questão da tecnologia na educação. E aqui, esse aqui, eu também vou pedir para vocês verem no YouTube, né? Basicamente é a história de é uma coisa que virou um viral, né? Um rapaz analfabeto que queria gravar um CD. Ele foi até um estúdio com dinheiro e ele queria gravar um CD de música sertaneja. E ele começou a tocar e os produtores, né, musicais ali, que são parte de um coletivo artístico que depois fez o vídeo, disseram para ele, olha, você não... Cara, você vai gastar seu dinheiro à toa, você canta muito mal, não vai dar certo. Mas já que você tem dinheiro, você não quer fazer uma outra coisa? Porque o rapaz, apesar de analfabeto, era pastor evangélico. Né? Isso é possível? É possível porque se você olhar como é que são as práticas nas igrejas, etc e tal, o cara ouve a mesma coisa muitas e muitas vezes e ele aprende a falar daquele jeito e sobre aquelas coisas, memorizando às vezes. Né? Ele não precisa, em certas denominações, o cara não precisa ter ido para seminário, ter feito prova
saber de cor, não é isso, né? Não precisa disso, né? No caso dele não precisava, por isso até ele era pastor. Então eles resolveram fazer um disco de salmos, em que eles punham uma música de fundo e ele lia alguns salmos. Ele topou fazer tal. E aí é muito engraçado, vocês vão ver no vídeo, porque o que acontece, como ele é analfabeto, ou semi-analfabeto, ele começa na hora de ler em voz alta a se embananar todo, porque ele nunca viu aquilo escrito, né? A prática dele nunca foi ler texto bíblico em voz alta, a prática dele sempre foi falar e não ler. E na hora que ele lê, você mistura isso com o fato de que ele fala um português popular, e na Bíblia os trechos que ele lia lá, os salmos que ele lia, estão em português padrão, né? Eles começam a corrigir a fala dele, enfim, não vou dar spoiler, mas assistam que é muito engraçado. Mas esse vídeo aqui para mostrar o quê? Que mesmo nas sociedades urbanas mais sofisticadas e onde as pessoas têm acesso a tecnologias, né, no cotidiano, que você pode pegar o dinheiro no estúdio e falar que quero gravar um CD, hoje não precisa nem fazer isso, você pode ir no seu vizinho de 15 anos que tem um estúdio no quarto e gravar, né? Ainda a realidade e escrita se misturam, né? A coisa é muito heterogênea, né? E a convivência ela é tensa e por vezes ela tem efeitos sociais importantes, assim, de marca, né? Marcam, né? Divisa essas diferenças entre, digamos, esses letramentos ou não letramentos, né? Ou essa oralização ou essa escrituração da vida marca às vezes divisas sociais, culturais, etc., de um jeito muito forte, né? Apesar da gente ter tantas tecnologias. E a mesma coisa que eu estou levantando aqui sobre o Ianildo em relação à fala escrita, a gente pode levantar em relação às tecnologias, né? Eu posso ter o iPhone 15 e não ter noção, né, de como é que eu uso um Google Tradutor para resolver um problema na hora que estou fazendo uma pesquisa, por exemplo, né? E o fato de eu ter acesso não quer dizer que eu tenho a capacidade cognitiva. Tudo depende da prática. Essa é a mensagem dessa primeira parte da nossa quarta aula. Eu vou cortar aqui porque já ficou comprido e volto com a próxima parte já já.